E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Silva e esse vídeo é a continuação do vídeo Steve Jobs por Walter Isaacson, parte 1. Para você que não assistiu, eu deixo o link aqui na descrição e assista, para que você entenda a história completa e não deixe de se inscrever no canal. Continuando a história, nisso com os 25 mil que eles conseguiram levantar com o primeiro pedido das primeiras placas, eles trabalhando na garagem da casa do Jobs, conseguiram desenvolver o primeiro computador All-in-One, o Apple I. Ele era basicamente uma caixa com todos os circuitos integrados, funcionando todos juntos em sincronia, com um design elegante que se diferenciava dos outros concorrentes. Então, com mais ou menos uma dúzia de funcionários, eles se mudaram da garagem para um escritório alugado. Isso em 1976, quando Jobs tinha 21 anos de idade. Uma coisa que eu estava esquecendo de falar é que para eles saírem da garagem foi muito trabalhoso, pois o Jobs passava o dia inteiro ligando para várias pessoas que possivelmente tinham potencial de alavancar o negócio dele. Ele ficava horas e horas ligando para vários números da lista telefônica, oferecendo a ideia dele em troco de, digamos assim, um patrocínio. E com isso, era o dia inteiro ouvindo nãos. E com isso ele brigava com todo mundo, né? Surtava, reclamava, mas fazer o quê, né? Ninguém tinha culpa. E assim ele nunca desistiu e conseguiu investimento para montar o escritório. Em 1977, ele, seguindo os passos do pai biológico, engravidou uma menina que era amiga de escola, chamada Kristen Brennan. E quando Jobs tinha 23 anos, a Brennan deu à luz uma menina chamada Lisa. Mas o Jobs não se dava bem com a gravidez. Ele rejeitava a filha, brigava com a mãe, ignorava a opinião dos demais e chegou a negar mesmo o teste de DNA acusando que ele tinha 98% chance de ser o pai e precisou pagar pensão alimentícia, né? Ele negou, mas mesmo assim teve que pagar. A Lisa nasceu em 17 de maio de 1978 e por 2 anos foi rejeitada pelo pai. Mas depois de um tempo ele mudou e passou a reconhecer a Lisa como sua filha. Começou a exercer seu direito de visitação, parou de usar drogas, começou a se vestir de forma mais madura e inclusive nomeou um computador desenvolvido pela Apple em 1983 de Lisa, que foi o primeiro computador a ter um mouse e uma interface gráfica. Após isso, o Jobs resolveu levar a Apple para a oferta pública de ações. E mesmo parecendo que eu esteja sendo rápido, pulando algumas partes, eu digo a vocês que foi rápido assim mesmo, pois em 1977 a Apple valia 5 mil dólares e em dezembro de 1980, depois de 3 anos, quando Jobs tinha 25, a empresa tinha um capital de mercado avaliado em 1,79 bilhão de dólares. Nessa época já havia mais de funcionários trabalhando na Apple. E desses 1.300 ficaram milionários apenas com a valorização das ações nesses 3 anos. Uma empresa com 3 anos de idade já tinha fama e fortuna. Jobs se torna uma figura pública, aparecendo em várias revistas, e isso não era à toa, pois ele enriqueceu e fez muita gente milionária. Por um motivo, ele acreditava na empresa, e os funcionários acreditavam nele. E ele tinha uma tremenda capacidade de convencer as pessoas a apostarem na empresa. O Jobs tinha carisma, tinha força de vontade, tinha capacidade de desenvolver aquilo que para muitos era impossível. E nisso ele trazia para a empresa muitos investidores que não conheciam, mas queriam fazer parte daquilo que, digamos assim, era uma nova forma de mudar o mundo. Ou seja, Jobs fazia o impossível, pois ele mudava a vida de muita gente apenas em convencer elas a apostar em algo que nem elas mesmas conheciam, mas as pessoas pensavam assim: poxa, isso vai dar certo, pois ele muda a visão das pessoas em achar que aquilo era impossível. Em 1980, Jobs se torna encarregado do projeto Macintosh, e mesmo sendo o fundador, ele não era o CEO da Apple. Na sua juventude ele era um gerente de projetos, mesmo sendo conselheiro e ainda assim era meio que um funcionário da empresa. E ele, como líder de time do Macintosh, não apenas criou, mas também comercializou aquilo que mudaria e renovaria completamente a computação pessoal. Jobs criava o Apple II. Jobs era muito motivador e inspirador. Ele gostava de desafiar as pessoas, ao ponto delas mesmas se sentirem desafiadas por elas mesmas.
e assim não darem o seu melhor para a Apple, mas sim para elas. Assim, a equipe do Macintosh alcançou resultados muito bons para a empresa, mas mesmo assim com um ótimo designer, performance, mesmo assim não era o suficiente, e os membros do conselho resolveram intervir. Jobs não queria lançar o produto até ele estar perfeito, mas nisso a IBM começou a competir no mercado e aumentar a participação nele, e com isso houve uma pressão do conselho com relação ao lançamento do Mac, e uma pressão da população que cobrava para tentar saber o que a Apple estava fazendo que não vendia nada de novo. Foi então que em 1984 o primeiro Macintosh foi lançado, num preço de $2.495, isso lá em 1984. E o preço que tinha sido proposto inicialmente era de $1.000, mas devido ao marketing, Jobs queria lançar ele a no máximo $1.995. E mesmo tendo um lançamento bem sucedido, com imenso público consumidor que comprou o produto recém-lançado e também com um comercial que entrou para a história como o melhor comercial da história de todas as empresas e foi feito pela Apple, no segundo semestre de 1984, as vendas do Mac começaram a diminuir, e justamente devido a essa queda nas vendas, o relacionamento entre Jobs e o CEO da Apple, que na época era o antigo CEO da Pepsi, trago para a Apple pelo próprio Jobs, acabou. Então Jobs organizou uma votação no qual iria ser decidido entre os conselheiros a seguinte decisão: ou sai ele ou sai eu. Só que o conselho ficou do lado dele e Jobs foi demitido da Apple. E revoltado com essa decisão, ele vendeu todas as suas ações, com exceção de uma, para que ele ainda pudesse participar de reuniões com os acionistas. Em 1985, com 30 anos de idade e fora da Apple, porém publicamente conhecido por ter sido afastado da empresa que ele mesmo criou, ele criou uma nova empresa chamada Next, junto com alguns ex-funcionários da Apple de maior confiança que ele havia contratado. E o objetivo da Next também era de desenvolver e fabricar computadores, porém voltados para o mercado de ensino superior, comercial e educacional. Mas mesmo sendo atraente a empresa que ele criou, o primeiro computador nem chegou a ser tão atraente assim, pois o computador custava $6.500. Isso era maior do que o esperado, e mesmo ele tendo uma fábrica com capacidade de produção de 10.000 unidades por mês, ele vendia apenas 400 por mês. Mas paralelamente, enquanto estava na Next, Jobs também conversava com George Lucas para comprar a sua divisão de computadores, Lucasfilm. Então Jobs pagou para Lucas $5 milhões por 70% de uma empresa chamada Pixar. A Pixar se tornava referência em animação devido aos seus curta-metragens de altíssima qualidade, e com isso a Disney foi até a Pixar fechar um acordo para que eles fizessem um filme chamado Toy Story. Estou aqui, amigo, estou aqui. Anda, vamos reunir o gado. Se a fase é ruim, são tantos problemas que não tem fim. Toca eles pra Não cá, se cowboy. esqueça que ouviu de mim, amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. É isso aí, cowboy. Que foi um sucesso e rendeu $404,8 milhões em bilheteria. E uma semana depois de estrear no cinema, a Pixar fez a oferta pública de ações, que resultou a valorização de ações do Jobs, que antes eram de 5 milhões e agora passaram a valer $1,2 bilhão após a oferta pública, cerca de 5 vezes mais do que ele ganhou quando a Apple abriu a oferta pública de ações. Então, se você achou que o Steve Jobs tinha ficado bilionário com a Apple, você se enganou, porque ele ficou bilionário com a Pixar. Em outubro de 1989, Jobs foi dar uma palestra na Universidade de Stanford. E antes de se apresentar, ele se sentou do lado de uma estudante chamada Lorraine Powell. Os dois se deram bem e imediatamente trocaram os números. E Jobs a pediu em casamento no ano novo, 3 meses depois, em 1990.
quando ele tinha 35 anos. E quando eles se casaram, a filha de Jobs, Lisa, veio morar com ele com 14 anos, na sua casa em Palo Alto. E depois de se casarem, a Lorraine deu à luz o segundo filho de Jobs, Red Paul Jobs. Depois teve uma segunda filha em 1995, uma menina chamada Erin Jobs, e em 1998, uma outra chamada de Eve Jobs. Aí você deve estar pensando assim, e a Apple? Bem, a Apple, após a saída de Jobs em 1984, teve pouca inovação. O Mac perdeu participação no mercado, chegando a 4% de participação, no mercado que era para eles estarem dominando. E as ações que chegaram a valer $70 estavam valendo agora $14. A Apple estava literalmente à beira da falência. Pouco fluxo de caixa, desconfiança dos acionistas e desmotivação de todo o time. Foi aí que eles pensaram que a solução para reerguer a empresa era desenvolvendo um novo sistema operacional. E como eles pensaram em fazer isso? Trazendo Steve Jobs de volta para a Apple? Não. Eles pensaram em comprar a Next. Eles tiveram a ideia de comprar a empresa que o Steve Jobs tinha criado quando saiu da Apple para poder usar o sistema operacional que eles tinham desenvolvido lá. Daí, como parte do acordo, o Jobs propôs voltar para a Apple. No começo, trabalhando em meio período como um consultor, no ano de 1996, quando tinha 41 anos. Porém, ele estava fazendo um trabalho tão bom como consultor que o conselho decidiu demitir o atual CEO para que o Jobs pudesse assumir um papel mais ativo, e não apenas como um consultor. Daí depois, quando isso se tornou público, que o Jobs estava envolvido ativamente na Apple de novo, as ações saíram de $14 para $20. E depois Jobs anunciou uma parceria com a Microsoft, que era a principal rival, no qual eles já tinham tido um tremendo atrito no passado por acreditar que a Microsoft tinha plagiado o sistema operacional do macOS. E a parceria era o seguinte: a Microsoft investiria $150 milhões na Apple e ofereceria suporte para desenvolver o Microsoft Office para rodar no Mac. E em contraponto, o Mac comportaria o Internet Explorer no seu sistema. Vocês conhecem, né, o navegador Internet Explorer? Então, ele não rodava no Mac naquela época. E hoje em dia ele roda. Mas eu uso o Google Chrome, mas isso é pessoal meu. Isso por um lado foi ruim pra caramba. Porque antes do Jobs retornar, a Apple estava com um pé na cova e outro pé na casca de banana literalmente. Mas foi bom para salvar a Microsoft, pois ela estava passando por uma série de processos judiciais, alegando práticas competitivas desleais de monopólio. Ou seja, se a Microsoft salvasse a Apple, ela não seria um monopólio e não perderia os processos judiciais. E aí, com esse anúncio, as ações da Apple subiram para $26. E outra coisa que eu estava esquecendo de falar é que, apesar do antigo CEO ter saído e Jobs ter assumido o papel de CEO interino, ele não ganhava salário, ele não tinha assinado nenhum papel e ele só mandava na empresa dando a palavra dele como garantia de que iria funcionar. Isso foi devido a ele ser CEO de duas empresas, da Apple e da Pixar, mas a sua capacidade de concentração conseguiu fazer o barco navegar sem afundar. Jobs demitiu 3.000 funcionários que trabalhavam em vários projetos, eliminando assim 70% de projetos sem futuro, e focou em apenas 4 para serem desenvolvidos. E essa estratégia fez com que a Apple diminuísse um prejuízo de 1,4 bilhão em 1997 para um lucro de 309 milhões em 1998. Isso em maio de 1998, Jobs com 43 anos de idade, a Apple lançou um computador chamado iMac. E esse i, presente em vários produtos hoje, vem de internet, para mostrar que os produtos se integravam perfeitamente. O design do iMac em formato de uma lágrima era diferente de qualquer coisa vista antes, pois a caixa era linda e ele dizia que as pessoas tinham mais interesse na caixa do que no realmente tinha dentro. Steve se preocupava com os detalhes, os mínimos detalhes. O iMac tinha uma cor azul translúcido que permitia ver dentro do computador, os componentes, e o alto-falante vinha embutido nessa caixa com o logo da Apple escrito Think Different.
Agindo assim, a Apple não acompanha as tendências do mercado e resolve focar em algo completamente novo para revolucionar a história da empresa, para tentar ser melhor do que os concorrentes. E nisso ela cria uma nova tendência no mercado. E foi assim, pensando diferente, que o iMac se torna o computador de venda mais rápida da história. E devido a esse sucesso da gestão do Steve Jobs e do lançamento do iMac, o Jobs começou a ficar incomodado com o aspecto das suas vendas, sobre o qual ele não tinha controle, que era a experiência do cliente em comprar um produto da Apple. Porque os produtos da Apple eram vendidos para as lojas, e as lojas vendiam para os consumidores. Mas o Jobs queria ver os consumidores comprando os produtos, pois assim ele teria controle e saberia realmente como vender melhor, pois as lojas não vendem como deve ser vendido, segundo ele. E então em 1999, a Apple começou a desenvolver lojas próprias que deveriam ter somente uma entrada, para controlar a experiência do consumidor com mais facilidade. Não deveriam ser longas e estreitas, pelo contrário, deveriam ser abertas para o cliente se localizar e descobrir o layout da loja, e deveriam estar localizadas em lugares que tivessem muito tráfego, como avenidas principais e nos maiores shoppings das maiores cidades. Então o processo de desenvolvimento da loja começou em 1999, levou 2 anos até ser concluído, e a primeira loja a ser inaugurada foi em 2001. Teve uma receita em seu primeiro ano de 1,2 bilhão de dólares. 10 anos depois, a Apple já havia inaugurado 300 lojas no mundo inteiro, com uma receita de 34 milhões de dólares por loja, o que comprova que a ideia de pensar diferente deu certo para a empresa. Outra coisa que eu estava esquecendo de falar é que também em 2001, o Jobs também tinha um plano de transformar a Apple em uma empresa de tecnologia, ao invés de somente uma empresa de computadores. Então eles também começaram a desenvolver software para pessoas que trabalhavam com arte e edição, como o iMovie Final Cut Pro para edição de vídeo, o iDVD para gravar músicas e vídeos em um disco, o iPhoto para editar imagens, o GarageBand e Logic Pro para editar músicas, o iTunes e iTunes Store para comprar músicas, e assim a Apple podia controlar toda a experiência do usuário, já que ela desenvolvia software, hardware e conteúdo digital, que era totalmente integrado entre eles, fazendo as pessoas perceberem que a Apple era uma empresa criativa, focada em criadores para pessoas que inovam e que pensam diferente. Em 2001, a Apple cria o iPod, um dispositivo tão simples que nem tinha botão liga e desliga, ele só ficava inativo quando a pessoa parava de usar. E isso fez o usuário descobrir que ele tinha a possibilidade de guardar 1000 músicas em seu bolso. E depois surgiram várias variações entre o iPod Mini e o iPod Shuffle, para pessoas que queriam ouvir músicas enquanto caminhavam ou estavam na academia, sem ter peso no bolso. E em 2006, quando tinha 51 anos de idade, a Disney, depois de tantos filmes bem-sucedidos, decidiu comprar a Pixar, em uma aquisição de 7,4 bilhões de dólares. Em 2003, Jobs foi diagnosticado com um tumor no pâncreas, câncer pancreático. Em 2004, na cirurgia, ele descobriu que o câncer havia se espalhado pelo fígado. Jobs relevou isso e, mesmo com a doença, voltou a trabalhar normalmente. Em 2005, Jobs percebeu que o mercado de câmeras digitais estava sendo dizimado pelo fato de que os telefones celulares agora também tiravam fotos. Jobs percebeu que o fim do iPod estava próximo, produto que representava 45% da receita da Apple naquele ano. Pois já que os telefones poderiam tirar fotos, se eles também tocassem música, os reprodutores de música seriam extintos, pois seria desnecessário. Então ele desenvolve uma tela que nunca tinha sido vista antes. A tela conseguia processar várias coisas ao mesmo tempo, e assim as pessoas digitariam tocando na tela com os dedos. E dessa forma os celulares não teriam dezena de botões e nem botões em cima de botões, combinando a tela num design fino e lindo. Em janeiro de 2007, Steve Jobs anuncia o iPhone. Ele então coloca no mercado o que estava por vir, um telefone celular capaz de tirar foto e tocar música, no qual não era necessário apertar nenhum botão, apenas com um toque numa tela extremamente linda e com sensores jamais vistos antes, pois o toque era através do dedo e não de canetas como em alguns dispositivos, desenvolvido por outras concorrentes,
o iPhone era considerado 3 dispositivos em um iPod, um navegador de internet e um telefone. A partir dali, a indústria de celulares mudou para sempre. Assim como a melhor e até então mais popular marca de celular, como a BlackBerry, foi extinta da sociedade, e a Apple trouxe uma nova tendência, que fez com que todas as outras marcas viessem a correr atrás da diferença, para produzir os seus próprios celulares sem botões. Em 2008, o câncer de Jobs se espalhou ainda mais, e seus problemas de saúde se tornaram mais visíveis, por causa da sua severa perca de peso e aparência murcha. Em janeiro de 2009, Jobs pediu licença médica para a Apple, e em março ele fez um transplante de fígado, e voltou a trabalhar normalmente. No final de junho, e no ano seguinte, parecia que estava tudo bem. Ele teve inclusive o ano mais produtivo de toda a sua vida, pois foi anunciado o iPad. Naquela época, que teve um dos maiores lançamentos da história. Mas por volta de novembro de 2010, ele teve outro problema de saúde, e no início de 2011, os médicos descobriram novos tumores, e Jobs precisou tirar outra licença médica da Apple. E outra coisa que eu estava esquecendo de falar é que mesmo ele sendo monitorado constantemente e fazendo tratamento com medicamento, em julho de 2010 o câncer havia se espalhado para os seus ossos. E com a sua saúde piorando, Jobs sabia que não poderia voltar a ser CEO da Apple e renunciou ao cargo. Em outubro de 2011, o mundo lamenta, com a morte de um dos maiores visionários gênios que ditaram a vida da forma que a gente conhece hoje. Ele tinha 51 anos. A personalidade de Steve Jobs foi representada nos produtos que ele desenvolveu na Apple. Muitas vezes uma pessoa motivadora, visionária e cobradora. E por outro lado, uma pessoa arrogante, sincera, mal educada, mas que mesmo assim deixou sua bandeira na história. E a sua marca será exemplo por mais centenas de anos que virão daqui para frente. Jobs morreu e deixou este mundo muito melhor do que da forma que ele encontrou, e com uma frase marcante que diz assim: as pessoas que acham que são loucas o bastante ao ponto de mudar o mundo são aquelas que realmente mudam. Bom galera, essa foi a segunda parte do vídeo. Se você gostou, curta. Se você gostou bastante, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe aí nos comentários sugestões de livros para que eu possa estar fazendo. Lembrando que o link de compra desse livro vai estar aqui na descrição do vídeo. É isso aí, valeu e tchau!